o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente segue esse caminho, a gente não faz alianças erradas. Esse é o tempo de Deus, de você rever as alianças que você fez anteriormente e perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu fiz procede de Ti? A decisão que eu tomei, ela foi espiritual ou foi emocional? Ou foi do meu imediatismo? Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Todas as vezes que fazemos alianças erradas, tropeçamos e caímos. Por quê? Porque quando a gente faz aliança com pessoas que não temem ao Senhor, ainda que estejam dentro de nossos arraiais evangélicos, precisamos ter todo o cuidado, meu irmão. Porque o caráter de uma pessoa não se conhece do dia para a noite. É na convivência, é no discipulado. Por isso que Jesus Cristo, a máxima dele é esta. Ele disse bem assim, façam discípulos em todo tempo, em todo lugar. Fazer discípulo é você pagar o preço. Você ganha, você consolida, você discipula e você envia. Mas até você chegar no último passo para enviar um discípulo, desde o primeiro passo que você começou a ganhar, você começa a perceber algumas coisas que não são do agrado do Senhor. E começa uma grande batalha que não é fácil, que muitos de nós preferem com argumentos, outros abandonar o discípulo, porque entra o segundo passo que Cristo fala sobre consolidação. Não existe aliança sem consolidação. E consolidar, olha, o mercado de trabalho, as empresas no mundo moderno hoje, o mundo totalmente globalizado, fala justamente de consolidação, empresas consolidadas. Uma empresa consolidada é aquela empresa que tem um superávit fantástico, não é? Que embora venham os avalanches da vida, essa empresa não tropeça. Imagine, meu irmão, você que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, imagine o privilégio que você tem de tratar com uma pessoa, de trabalhar com uma pessoa na consolidação, a consolidação da personalidade, a consolidação do caráter, dos desvios de personalidade, consolidar o coração, na área sentimental, na área emocional, em tantos níveis da pessoa. Mas aí entra uma outra fase, meu irmão, é a fase do discipulado. O discipulado não é massagear ego de ninguém. O discipulado é você falar como Cristo falou. Amém? É você ministrar a palavra que está pautada no coração do Pai para a pessoa. É falar como Jesus falou. Quando Jesus Cristo foi inquirido pelos algozes do seu tempo, ele sempre tinha uma palavra. Imagine você, se lembre agora, quando Cristo, enviado pelo Espírito de Deus, foi para o deserto e ali estava em jejum, 40 dias e 40 noites. Imagine você, e Deus permite que ele seja tentado pelo inimigo para mostrar à humanidade, para mostrar a mim e a você que Jesus era e continua sendo o Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador. E o que aconteceu? Quando Satanás o procurou e começou a mostrar as propostas da vida e de vida para Jesus. Mas só que ele esqueceu que Jesus é o homem de vida e da vida, aquele que nos dá a vida eterna. Que coisa linda é esta! Por essa razão, esse é o tempo da aliança, é o tempo da fidelidade, é o tempo de estarmos extraindo o máximo de Deus para as nossas vidas. Quando a gente faz alianças erradas, a gente tropeça por falta de nossa fidelidade, por falta de nossa obediência. Quantas pessoas têm sofrido? Na expressão do livro de 1 Samuel, capítulo 23, a palavra fala que melhor é obedecer do que sacrificar. Que coisa linda é a obediência. Por falta da obediência, o homem perece, os seus sonhos são frustrados, seus projetos não são concretizados. Mas existe algo muito mais relevante na aliança, é a submissão. Ser submisso não quer dizer ser subserviente. A subserviência não vem do coração do Pai, mas a submissão, sim. É tanto que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios,
quando ele fala, é uma epístola da família, aquela epístola, quando ele fala sobre a orientação familiar, ele orienta o homem, orienta a mulher, isto é, o esposo, a esposa, orienta na criação de filhos e orienta na área conjugal. E para a mulher diz assim, seja submisso ao seu marido. Ser submisso ao marido não é subestimar, por hipótese alguma, não é? E aí vem um mandamento muito mais pesado para o homem. Eu vejo assim, quando Paulo diz assim, vocês homens que têm aliança com a sua esposa, amem a sua esposa, não é? Ame a sua esposa. E assim como Cristo deu a vida pela igreja, assim também se deve dar a vida pela sua esposa, não é? Isso é ali sacrifício, é grande bênção. A Bíblia nos ensina, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, alguns ensinamentos. E a gente vai estar aqui falando rapidamente sobre ele. Primeiro, não faça aliança com quem não tem aliança com Deus. Não faça, meu irmão. Minha irmã, se você fez alguma aliança errada, esse é o tempo de você pedir agora sabedoria a Deus para saber sair dessa aliança. Você não pode sair de uma hora para outra. Tem que saber, tem que pedir ao Senhor sabedoria. Não é? A Bíblia nos ensina que a justiça e a iniquidade não podem andar de mãos dadas. Como é que nós somos servos de Deus? Somos arautos do Senhor e firmamos alianças que Deus se entristece. A Bíblia nos ensina que as trevas e a luz não se combinam, por hipótese alguma. Se a gente quer ter êxito em nossa vida, é preciso esperar no Senhor. E é preciso paciência. O texto que nós já aqui citamos, Salmo 40, versículo 1. A Bíblia nos ensina que não há harmonia entre Cristo e o diabo, não há. Quero dizer para você mesmo que você é a expressão de Cristo Jesus. Você é a imagem do Deus invisível, mas que nós vemos pela fé. Nós sentimos porque Deus habita dentro dos nossos corações. A Bíblia fala e nos ensina que não existe espaço para a união do crente com o incrédulo. Não existe, meu irmão. Olha, apóstolo, olha, eu estou com um sentimento muito profundo por aquele rapaz, por aquela moça. A pergunta é, ele já é de Jesus? Ele já é lavado pelo sangue de Jesus? Meu irmão, não se impressione, minha irmã, não se impressione pela aparência. Lembre-se da orientação de Deus a um homem temente, a um jovem puro chamado Samuel. Deus disse, Samuel, eu não olho as coisas como você vê, como o homem vê. Eu olho de maneira completamente diferente. A Bíblia nos ensina que não pode existir ligação alguma entre o santuário de Deus e os ídolos. Meu irmão, como é que está a sua aliança com Deus? Qual o ídolo que você hoje aprecia? Não, apóstolo, que é isto? Eu sou crente em Jesus, mas há tantos ídolos que a gente não percebe. Por exemplo, quando a gente passa a amar mais as coisas, não é, do que as pessoas, nós estamos estabelecendo ídolos. É a questão filosófica de Arcângelo Buzico, ele disse bem assim, a questão do ter e do ser, não é? E o homem trabalha pela questão do ter, mas a Bíblia fala da questão do ser. Então Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Por quê? Deus tem o melhor para a sua vida. A Bíblia responde, porque nós somos santuário do Deus vivo. Ele habita dentro deste santuário. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Em recente mensagem,